Quem me dera. Ai, se alguma dúvida havia. Desculpa, esqueci-me. Durante o. Ai, caralho, estou-me a fritar. Tudo ou nada! Pá, vamos começar, eu vou fazer como fiz com a Inês, tu já sabes o objetivo da... boa tarde, nem nada. Calma, eu vou-te só explicar o objetivo da entrevista. Vamos tentar criar tipo um mini-filme, uma montanha-russa de emoções para os amantes do desporto nacional. Ok. Vamos começar contigo. Boa tarde, Tomás Appleton, finalmente. Obrigado, António. É bom estar aqui um ano depois. Obrigado pelo convite. Um ano depois do planeado. Do planeado. Que foi o tempo que eu demorei a meter isto a andar. Mas pronto, vamos começar um bocado. Tu já contaste algumas vezes a história como entraste no rugby com o teu irmão, por isso vamos passar um bocado à frente disso. Nós no outro dia estávamos a falar e estavas a dizer que fizeste as seleções jovens todas e foste sempre. Jogaste sempre no banco. Sempre no banco. Na verdade, estava sempre no banco. Eu inspirei-me em ti, é um bocado isso que eu estou a fazer. Se calhar mais tarde vai correr melhor. Pronto, esse é o plano. Falas um bocado sobre esse processo das seleções jovens e como é que chegaste à seleção nacional. Sabes que eu comecei a jogar rugby muito cedo, e a verdade é que ao longo dos anos as coisas até me vinham a correr bem. Acho que sempre me fui salientando, acho que tinha algum talento, também quero acreditar. Aquele trabalho árduo nos primeiros anos não é o que mais acontece, especialmente tens 10 anos, tens 12 anos, pensas nisso, pensas em chegar um dia a seleções e etc, mas não dás aquele salto para treinar à séria, começar a entrar na alta performance, e acho que isto é um bocadinho mais à frente, e acho que entrei exatamente nessa altura quando começam as seleções. Eu por acaso tive a sorte da primeira seleção que fiz foi a ARS, que na altura era a Associação de Rugby do Sul, e foi exatamente ao mesmo tempo que o Mundial de 2007. E no meio disto foi uma seleção inicial, éramos 30 e muitos, depois aquilo era um torneio de Sevens, portanto acabaram em 12 convocados, e eu acabei por ficar nesses 12 convocados que fomos a França jogar exatamente em Paris. Passavam uns dias, fomos ver Portugal jogar Mundial, portanto acho que começou tudo um bocado ali. Depois ao longo dos anos acho que consegui sempre agarrar o meu lugar dentro do grupo alargado de seleções. O que não era propriamente sub-16, sub-18, nunca era propriamente campeão até chegar ao sub-20. Portanto, as minhas seleções jovens, eu nunca fui um jogador que me destacasse demais nas seleções, portanto acabava muito de fazer bem. Fiz seleção, fiz campeonato da Europa como sub-19, fiz campeonato da Europa como primeiro ano, jogava muito pouco, joguei 20 minutos no total no primeiro campeonato da Europa. Depois no segundo campeonato da Europa Portugal ganha, joguei um jogo completo, portanto foram 3 jogos. Primeiro jogo, aquilo as convocatórias eram alargadas, portanto eram convocatórias de 28, eu estava nos 28, primeiro jogo não entro, segundo jogo joguei o jogo todo titular, terceiro jogo foi a final contra a Geórgia, não joguei outra vez, portanto isto foram os meus sub-20. Depois Mundial Trophy no Chile, sub-20, e por acaso comecei o primeiro jogo a titular, entretanto os 2 segundos jogos nem me equipei, e quarto jogo voltei a jogar e não foi um Mundial brilhante todo para a seleção. Mas portanto a minha vida nas seleções jovens foi sempre um bocadinho à volta do banco, à volta de, muitas vezes era convocado para os torneios, mas depois nem era convocado para o jogo, muitas vezes banco e não entrava. E depois acho que também fui dando um salto, comecei a ser chamado para os Sevens, estreiei-me nos Sevens, na seleção de Sevens, e no meu primeiro torneio, na altura com o Pico, eu por acaso também já contei isto algumas vezes, o meu primeiro torneio eu fui convocado para ir treinar, eu ainda era sub-20 do Codul, fui convocado para ir treinar numa segunda-feira para fazer número nos Sevens. De repente chega a convocatória de quarta-feira, eu sou convocado para ir jogar uma etapa de circuito mundial à Escócia. Vou à Escócia, entretanto, a pensar, não, por acaso não. Na altura era em Edimburgo, e no meio disto tudo, a etapa de circuito mundial na Escócia, eu pensar, imagina, estou a fazer número, não vou entrar, primeiro jogo, Inglaterra, entro imagina, 2 minutos depois de começar a segunda parte, entro, para um com o Dan Norton, good step, ensaio no meio de esportes de Inglaterra. Entretanto, segundo jogo, volto a entrar contra a Escócia, também ando off na boca, ensaio no meio dos postos. Juntamos todos no fim do primeiro dia e o Pico junta tudo numa roda e a primeira coisa que diz é assim: olha lá, tu
se eu soubesse que isto era para ser assim, eu trazia as minhas botas e vinha eu jogar e tu ficavas em casa. Pá, portanto isto foi a minha primeira... Pá, foi o meu primeiro contacto com o rugby sénior internacional. É bom para a construção de caráter isso. Mas tu sempre, imagina, tu sempre tiveste a percepção tipo... Pá, eu vou ser, acredito, vou ser um grande jogador, tipo, o momento ainda não chegou só, ou estavas lá só tipo... Sabes que eu nunca, imagina, eu acho que eu sempre estabeleci objetivos na minha cabeça. Pá, o grande jogador é a coisa mais, pá, é o conceito mais subjetivo do mundo, não é? Sim. Um grande jogador é o quê? É um jogador que tem muitas internacionais de Portugal, é um jogador que joga sempre a titular, é um jogador que marca muitos ensaios. Pá, eu acho que nunca pensas nisso enquanto jogador e pensas muito mais, tipo, eu sempre meti na cabeça que queria ser internacional, eu queria jogar por Portugal e acho que fiz o meu caminho até lá, mas nunca pensei na coisa de, pá, nunca pensei que quer ser capitão da seleção ou quer chegar a 100 caps, se calhar por acaso é uma coisa que eu penso hoje em dia, mas pá, nos meus primeiros anos nunca pensei nisso. E na altura era um bocadinho uma coisa que vinha um bocado mais dia a dia, pá, eu sei que é um clichê, é um chavão, aquela coisa de um gajo dizer jogo a jogo e pensa nas coisas um dia de cada vez, mas acho que há muita tendência para isso acontecer, porque se estiveres a meter, a dizer eu vou ser capitão da seleção, ou vocês, pá, de repente se alguma coisa foge ao teu controle, tu entras logo numa frustração e entras numa espiral negativa que muitas vezes não consegues controlar. Portanto, eu acho que sempre tive este equilíbrio de aproveitar o momento. Pá, eu acho que tinha uma coisa, hoje em dia ainda tenho, custa um bocado mais porque também tenho muita coisa a acontecer, mas pá, eu gosto muito de treinar e aproveito muito e divirto-me e gosto e faz parte de uma rotina saudável para mim. Pá, isso também me trazia algum prazer em construir qualquer coisa para o futuro e também não estar muito focado no que é que vem mais lá à frente. Yeah. E depois dessa aparição no Sevens, quanto tempo é que demoras a chegar à seleção? Pá, sabes que eu depois do Sevens, tinha um treinador do clube que dizia que os Sevens me estavam a fazer muito mal, estavam a criar muito más rotinas de jogo, muito maus vícios. Pá, e portanto eu na altura era o Neto, portanto foi o Pico, o treinador da seleção de Sevens, entretanto ano a seguir era o Neto o treinador, eu ainda fui convocado primeiro para ir fazer uma etapa à Gold Coast. Pá, e depois disso fui ter com o Neto e disse-lhe, olha, Pedro, eu não quero jogar mais Sevens, tipo, eu quero me focar no 15, eu quero ir à seleção e etc. Pá, e achei tipo, que havia um caminho natural que por esta conversa, por esta tomada de decisão, eu seria incluído, tipo, obviamente não convocado para os jogos, etc, mas seria incluído no grupo do 15. Pá, os gajos ok, portanto afastaram-me das convocatórias de Sevens e não me convocaram para o 15. Boa. Pá, eu logo a semana a seguir, tipo, à espera que também saíssem as convocatórias do 15 e etc, vou ao ginásio no Jamor. Pá, e na altura o preparador físico que estava lá, que era tipo, responsável pelo 15 e depois tipo, ligação com os Sevens e etc, disse, pá, tu não podes estar aqui, tu não estás envolvido em nenhuma convocatória, portanto não podes vir treinar ao Estádio Nacional. Eu, pá, ok, pronto, é o que é. Pá, e voltei para o CDUL e entretanto depois, pá, acho que fiz uma época muito sólida no CDUL, foi o meu primeiro ano de séniores no CDUL. Aliás, eu estreiei-me primeiro no Sevens, no Circuito Mundial Sevens, do que me estreiei nos séniores do CDUL. Portanto, eu estreiei-me nos séniores do CDUL, pá, acho que a minha época foi muito positiva, pá, o CDUL foi campeão, pá, foi um ano que me correu muito bem. Foste titular? E fui titular todos os jogos menos um. Pá, correu muito bem essa época, pá, e a partir daí acho que acho que é o caminho normal, um jogador começa a dar nas vistas no campeonato, depois fui chamado à seleção, obviamente que já havia o meu registro todo para trás, seleções jovens, Sevens e etc, mas depois aí fui chamado à seleção, e a partir do momento que agarrei a seleção, pá, estreiei-me em 2013, e pá, e a partir do momento que agarrei o meu lugar, pá, as coisas foram correndo bem. Quão diferente é que era a realidade da seleção nacional na altura, comparado ao que temos agora? Pá, era muito diferente. Eu não quero que, imagina, eu acho que eu cheguei à seleção não propriamente num pico descendente da seleção. Acho que ainda eu cheguei à seleção, nós ainda jogámos 2 anos do equivalente ao que é o REC hoje. Yeah. Primeiro ano só ganhámos um jogo que foi à Bélgica em casa. Foi um ano difícil, havia muito pouco planeamento, pá, nós treinávamos como clube, nós, imagina, juntávamos às 7 ou 8 da noite para treinar no Estádio Nacional, tipo o ginásio, a malta fazia, pá, não era fazia quem queria, mas era uma coisa muito pouco exigente, digamos, pá, eu podia estar sem dizer nada, preparador físico, podia não aparecer no ginásio ou fazer ginásio uma vez por semana, que por acaso não era o meu caso, mas isso podia acontecer que ninguém me ia dizer nada, e depois treinávamos ao fim do dia
no Estádio Nacional e era isto. É literalmente a realidade do clube, ou da maioria dos clubes. Hoje em dia era a realidade da seleção, pá, e obviamente que isso não deu para acompanhar a evolução do desporto ao longo dos últimos anos e no ano a seguir acabámos efetivamente por descer e foi, todos os jogos foram muito complicados, perdemos com a Geórgia, perdemos com a Roménia, em casa levámos 40 pontos da Espanha, levámos 50 pontos da Alemanha, não foi? E depois acabámos a perder com a Rússia em casa, que foi o nosso jogo oficial de descida, foi o nosso último jogo no REC. E foi playoff de acesso isso ou era... Esse com a Rússia? Yeah. Esse com a Rússia foi o último jogo do REC, que nos fazia ficar... Que oficialmente era o que nos faria ficar em último lugar. E não havia playoff de acesso? Não havia playoff, descíamos direto. E como é que foi essa descida? Como mal é que tiveram as coisas? Eu acho que, imagina, foi mal, acho que foi... Por coincidência, foi exatamente o mesmo ano em que Portugal saiu do circuito europeu, do circuito mundial de Sevens. Que eu acabei por fazer também muitas etapas desse ano de circuito, portanto se calhar eu também era uma parte do problema. Oh, diabo. E obviamente que é um ano muito complicado, mas ao mesmo tempo eu acho que a malta, nós na altura vivíamos uma realidade onde a seleção estreava jogadores todos os jogos, e quando eu digo estreava jogadores todos os jogos, não é estreava estreava 6 ou 7 jogadores. Eu diria que nós estreávamos 30 ou 40 jogadores por ano. E isso é uma realidade que se fosse o Daci Erasmus era o maior. Exatamente, como agora, como em Portugal, não, mas isso é uma realidade que te faz perceber que a malta não cria uma ligação, não é? Tu vais, jogas um jogo a seguir, a quantidade de jogadores que têm 2 e 3 caps Portugal, nesses anos, é surreal e acaba por não haver um processo montado a longo prazo, acaba por não haver uma ligação direta à seleção e o especial que é representar Portugal, e portanto deixa de ser assim tão frustrante o facto de tu deixares, tu saíres e deixares a seleção naquele estado. E havia muitos jogadores que não se preocuparam com isso. E só depois, portanto, quando entra o Martim Aguiar já na terceira no Rugby Europe Trophy, exatamente no Trophy, que é a terceira divisão do Rugby Europeu, é que se começou a formar um grupo do zero. Mas a formar um grupo do zero é um grupo de miúdos, de malta que está ali a começar a montar qualquer coisa, sendo que o nosso objetivo era, a nossa principal preocupação é vamos voltar a pôr Portugal onde Portugal merece estar, que na nossa ideia seria sempre o Rugby Europe Championship, nunca seria mundiais, nunca seria nada, obviamente tinha a ideia de nos qualificarmos para o Mundial, na altura Mundial 2019, mas acabou por não acontecer, e no meio disto tudo tivemos 3 anos na terceira divisão europeia, onde ganhávamos sempre todos os jogos do Rugby Europe, portanto nós estávamos naquele limbo de ganhávamos sempre a terceira divisão, mas perdíamos sempre o playoff de subida. Portanto, isto quer dizer que nós somos bons demais para estar aqui, mas não somos bons o suficiente para estar no grupo de cima. Isso gerava muita frustração. Mas, e depois chega àquela altura, tu já sabes, o jogo com a Alemanha. Qual é que foi o cenário mais degradante que encontramos no Trophy? Eu não quero chamar de degradante, mas quero chamar de realidade diferente. Mas lá está. Acho que ir jogar à Moldávia foi um grande desafio. Nós fomos jogar à Moldávia e, em primeiro lugar, imagina, fomos para Chisinau, não sei bem como é que se diz. E fomos jogar, chegámos numa quinta-feira, até relativamente dentro do normal, chegámos numa quinta-feira para jogar no sábado, preparação, tudo ok. Não fizemos Captain's Run no estádio do jogo, honestamente não me lembro porquê. Por causa das câmaras. Talvez por causa das câmaras. Na altura não me lembro porquê. Mas, portanto, nós chegamos ao dia do jogo e chegamos a um campo onde não fazíamos ideia o que é que era, qual é que era a realidade daquilo. O que acontece é que chegamos ao campo e chegamos ao estádio, saímos diretamente para o relevado, aquilo saías do autocarro e ias diretamente para o relevado, chegámos ao relevado, não havia linhas, não havia nada, parecia um bocado de relva, no meio do nada. Nós o que é que vai acontecer aqui? Entretanto, mandam mal ao balneário, chegamos ao balneário, era um balneário que tinha, o balneário literalmente era pouco maior que este tapete, para 23 gajos. No meio disto tudo, viemos a saber que a Moldávia não tinha balneário, os árbitros não tinham balneário, os gajos tinham decidido o único balneário que tínhamos. Minúsculo. Então, literalmente, pouco maior que este tapete.
E no meio disto tudo, equipamos, etc. Saímos para aquecimento. Pá, saímos para aquecimento. Pá, então no meio do campo, pá, 2 velhotes. Um deles tipo com um daqueles cordelinhos, daquelas fitas, daqueles fios compridos, pá, a montar as linhas do campo. Pá, e nós literalmente estávamos a aquecer, tipo os gajos a montar os 22 com um bocadinho de tinta e um bocado de cal, tipo aquela areia, sabe? Aquele pó que largas por cima das linhas, à moda antiga, com um carrinho de mão, a ir à volta a ir atrás da linha, pá, e nós a saltarmos o cordel, pá, para fazer aquecimento. Pá, no meio disto, pá, um jogo, pá, lixado. Isto só para dizer também, os gajos com esta coisa dos cordéis, o campo estava todo inundado, aquele relevado estava todo inundado de lado, portanto os gajos tipo, cagaram e encurtaram o campo 5 metros para cada lado, portanto, imagina. Isso obviamente, exatamente, pá, isso para Portugal é péssimo, nós só jogamos jogo ao largo, jogo rápido, portanto tipo, encurtam-nos o campo e nós estamos a jogar, pá, no meio da lama contra gajos, pá, gajos da Moldávia enormes, pá, gigantes. E são mercenários. E pronto, pá, e entretanto ganhamos o jogo, uma grande guerra, não foi mesmo um jogo fácil, e arrancamos, entretanto, acaba o jogo, a dividir balneário depois com eles para tomar banhos todos juntos, uma grande festa, não sei o quê, e terceira parte, chegamos à terceira parte, discurso, etc, pá, o Cabé faz um discurso, por acaso na altura era o Cabé, não me lembro se era o Cabé, se era o senhor dava a comissão de gestão, por acaso não, estava a comissão de gestão na altura, e na altura quem dava a representação da comissão de gestão faz um discurso, e a seguir do discurso na altura do nosso representante, o Ponta agarra o microfone e começa a fazer um discurso. Portanto, nós acabámos a perceber que o gajo que estava a jogar à ponta era o presidente da Federação Moldava. Pá, e isto só para enquadrar, isto é a realidade do rugby em Portugal. Isto foi em 2019. Pá, não foi assim há tanto tempo. Portanto, isto foi, eu diria que foi assim o pico, pá, mais alto por um lado, mais baixo por outro, que nós atingimos. E a jogar à frente desse ponto. E jogaste à frente desse ponto. Era fácil. Uma bomba. Correu bem? O gajo é inteligente, meu. Sabe gerir. Experiência. Bem, passando um bocado à frente para o playoff com a Alemanha, que é tipo... Pá, na altura nem sabiam, nem eu sabia de certeza, porque estava só a ver o jogo em casa, mas foi tipo o primeiro passo que nós demos rumo ao Mundial. Se não ganhas a Alemanha... Se não ganho nada. Pá, nem sei o que é que aconteceu ao Patrice, que é anunciado no dia antes do jogo, certo? Exatamente, pá, isto é um... Pá, isto é... Pá, imagina, honestamente, foi muito difícil. E o que aconteceu foi, nós saímos de um processo onde, pá, ganhamos todos os jogos de tipo nos tínhamos proposto a ganhar, sem ser os 2 playoffs de acesso que temos. Pá, um deles foi com a Roménia porque houve falsificação de documentos, etc. E a Roménia esse ano tipo, perde os jogos em que esses jogadores não são elegíveis, passa para baixo, por isso é que o playoff é com a Roménia. E o ano antes tinha sido com a Bélgica, pá, perdemos os 2 jogos, é verdade. Pá, nós acreditávamos muito no que é que o Martim Aguiar estava ali a montar e, pá, e dávamos muito valor, apesar de tudo, dávamos muito valor ao Martim, pá, e ao staff do que é que estavam a montar. Pá, não fazíamos ideia, e eu vou ser o mais sincero possível, não havia alguma, acho que havia algum, como é que se diz? Não quer dizer clash, mas havia ali algum atrito. Fricção? Havia ali algum atrito, fricção com alguma malta que vinha de França, porque não era dentro do mesmo registro que depois começaram a vir com o Patrice. E portanto, nós estamos a vir do Captain's Run antes do jogo com a Alemanha, literalmente, dia antes, tipo um dos jogos mais importantes do rugby português, e de repente começamos a receber screenshots, uma notícia do Record, a dizer que o Cabé tinha assinado o Patrice e que o Martim não ia continuar. E isto caiu como uma bomba, é óbvio. Pá, muita malta frustrada, nós na altura tínhamos alguns jogadores. Eu acho que o António Alves jogou esse jogo, o Jean de Sousa eu não quero prometer, mas o Jacques Leroux também jogou, mas o Jacques Leroux por acaso não é o melhor exemplo porque não jogava em França, mas tínhamos alguns gajos que vieram de França para jogar esse jogo, e na altura era uma minoria, pá, e nós estávamos tranquilos com isso, mas a nossa ideia foi, pronto, este gajo, o Patrice, vai entrar, nós já sabemos quem é que ele é, e tipo, isto vai começar a ficar inundado de malta de França, pá, nós vamos perder a nossa identidade e não sei o quê. Pá, que depois acabou por não se confirmar, que foi uma coisa muito boa. E, pá, o Patrice, de longe, o melhor treinador que eu já tive, e tem o mérito todo de ter levado Portugal ao Mundial. Quanto é que
Quantos nomes é que achas que consegues dizer dos 23 que jogaram contra a Alemanha? Contra a Alemanha. O meu produtor vai Ei! verificar agora Vai o registro. verificar. Yeah. Portanto, Pilar esquerdo. Não estava o Diogo Aço Ferreira? Não, mas espera, Pilar esquerdo. Diogo é direito. Eu sei, mas Tens aí? estou a pensar. Tens aí a equipa? Tem. Aí é um. Não. Conta também é 3, não é? Quando acho que faz os dois. Vou dizer, Isso é difícil. Mas quando é muito precisamos difícil, não é não é? Mas posso passar para o telemóvel? Vá, vou começar com os 3 quartos, que para mim é mais fácil. Tinhas Bel, Jorge, eu, Didas. Nas pontas tinhas Rodrigo Marta, a 15 Manel Marta e outra ponta ao Cortes. 3 quartos acertei todos. Certo? Está certo. É. Depois, terceira linha era. Terceira linha era Jacques Leroux, Yeah. Valles, ou Vilax. 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 Não. Não era o Vilax? O Vilax estava no banco. Vilax entrou do banco. Valles. Era Valles. Valis, yeah. Valles e o 6. Não, o Valles estava a 6. Valles estava a 6 e a 7. Capitão. Salvador Vassal. Claro. Depois, segunda linha. Estava assim Estava um Jean Sousa? Não? Não era Henrique dos Santos? Um é Não. fácil, o outro mais ou menos. Zé Rebelo Andrade? Não. Sim. Zé Rebelo? Sim. E o outro. Era luso-descendente. Não. Dalt? Yeah. Dalt? E depois, primeira linha. Diniz Atalnador? Não. No banco. Mike? Não. Moreira? Não. Esse também não é difícil. Mascarenhas? Sim. Mascarenhas. Falta-te Depois a 3, Antoni. Sim. Falta-te só um. Era francês. Não. Mas marcou história no Brasil. Marcou história no Brasil. Quando? Não. Outra que marcou a história no Brasil. Marcou história no Brasil. João Vasco. João Vasco. Pá, eu penso no João Vasco como treinador. A maior parte das vezes, João Vasco marca história no Brasil. É verdade. É efetivamente verdade. Pronto. Porquê? Porquê é que ele marcou a história no Brasil? Pá, fez Não o sei. jogo do Caraças, foi no Man of the Match, não foi? Man of the Match, Naquela já. rota. Ai. Sem dúvida. Bem, entrou o Patrice, Entrou primeiro Patrício. contacto com ele, tudo no Brasil, certo? Pá, não, na verdade nós tivemos um estágio em Portugal antes de ir para o Brasil. Como é que foi o choque de realidades? Pá, eu acho que o Patrício, imagina, eu valorizo muito o Patrício e a gestão, não a gestão de pessoas que ele fez ao longo do tempo, mas a maneira como é que ele soube entrar. Pá, eu acho que ele é muito inteligente na maneira como, não quero dizer na gestão de pessoas, mas como é que gera uma equipa. Eu acho que ele entrou um bocadinho de pé ante pé, aquele Patrício que nós conhecíamos de 2022 e 2023, de borrar com toda a gente e agarrar o CP de mão dada para mostrar como é que se faz um exercício. Acho que não foi a maneira como ele entrou. Eu acho que ele entrou de uma maneira a querer ver o que é que se passava ali, qual é que era a realidade de Portugal. Portanto, acho que o primeiro estágio ainda foi um bocadinho palpar terreno, mas a partir do Brasil foi mesmo a partir chão. Sempre a abrir. Aí foi sempre a abrir. Sabes quando nunca tinham. Quando acontece alguém berrar contigo pela primeira vez, tipo, onde conhece uma nova faceta de uma pessoa, começou no Brasil. Há literalmente exercício se passa, tipo, uma coisa muito simples. De repente ele passa-se e começa aos berros, pá, a chamar nomes a toda a gente, a dizer que somos. Saudades. Pá, saudades, a dizer que somos uns atrasados mentais. Só a dizer mal de nós. E quando é que tu és nomeado capitão? Pá, foi nessa digressão. Na altura, o Salvador Vassal era quem eu acho que seria expectável que desse seguimento ao processo. Eu já fazia parte de um grupo de liderança, mas entretanto o Salvador magoou-se, foi operado ao ombro e acabou por não estar nessa digressão ao Brasil e Chile. E eu acho que de certa forma não foi só porque o Patrício tomou essa decisão, foi acho também pelo enquadramento todo. Acho que o staff técnico que estava com o Patrício, que também já vinha de algum cimento, o Mirra também já vinha, etc. Portanto eu acho que tiveram um papel em também
dizer que eu se calhar poderia fazer esse papel. E sabes que eu muitas vezes, tipo, eu imensas vezes penso que é, eu se não tivesse ido a essa digressão ao Brasil, se calhar a minha vida era completamente diferente e eu não tinha agarrado um lugar da maneira que agarrei, eu não tinha sido capitão, eu não tinha se calhar tido a oportunidade de mostrar que efetivamente podia ser um líder e pá, se calhar é tipo, é uma digressão, é uma viagem, é um jogo, é ali aquele timing que muda a tua vida para a frente. E eu às vezes tenho mesmo esta certeza que eu se não tivesse ido a essa digressão, pá, a minha vida era completamente diferente. E pronto, e depois foi, pá, acabou por ser no Brasil, depois as coisas acho que me correram efetivamente bem, pá, também era uma equipa muito pouco experiente e honestamente acho que foi ali tipo o princípio de tudo. Claro, é onde nasce o grupo, não é? Eu acho mesmo. Onde se cria a base. Mesmo. Mas, vamos passar, então, vamos fazer agora aquilo que eu já te falei, para aqueles que estão a ouvir ou a ver, vamos fazer aqui vamos fazer outra vez a caminhada até ao Campeonato do Mundo, reviver as emoções todas, esta bela montanha russa de emoções que foi. E vamos fazer algumas reações tuas, vou-te mostrar uns vídeos daqueles que eu e o CP considerámos os momentos mais importantes da caminhada, e vamos reviver isto também como um sinal de dar esperança para o que aí vem. Vou pedir ao meu produtor que me passe o telemóvel. Isto eu quero ver o que é que vocês têm. Nada que tu não tenhas. Nada que tu não saibas. Vamos começar, ok? Os primeiros sinais de esperança do Patrice, que a malta, os adeptos perceberam que havia alguma coisa a ser construída. Isto não ficou por ordem, mas pronto, começamos. Roménia, Caldas da Rainha, Herói das Caldas. Herói das Caldas. Não é? Isso dá a Wikipédia. Tem a Wikipédia. Dani, sólido. O gajo era a cena. Isto é dos melhores ensaios que nós alguma vez já marcámos. Tu és um convencido, só meteste o teu gravar e o coisa do Dani. Fui eu que escolhi. Se vocês não metem a jogada toda. Mete, se calhar, do início. Está aqui, está a repetir, está em loop. Isso era a Roménia mesmo, era a jogada. Não, isto Roménia. Esta jogada era a Roménia. Isto é das melhores jogadas que nós já tivemos, sem ser o Brasil, obviamente. Isto vou dizer, é dos melhores ensaios que nós já marcámos e com a seleção. Isto é um grande ensaio, só tenho a pena de meter isto um bocado mais para... Depois metemos no vídeo. Um bocado mais para trás, mete para trás para eu aparecer. Então não queria alimentar egos. Exato. Espera aí, isto aqui vai para trás. Sabes que essa vitória foi... essa vitória eu acho que foi assim dos primeiros marcos, porque nós subimos da 3ª divisão e vamos ao Brasil e Chile, onde literalmente foi comentado por todos que íamos levar 50 pontos do Brasil e 50 pontos do Chile. Portanto, imagina o que é que era, tipo, o que é que era a nossa autoperceção. Isso era a ideia do grupo? Que íamos levar 50 do Brasil? Não do grupo todo, mas de alguns gajos, que íamos levar 50 dos dois, Brasil e Chile. O Brasil, falava-se na altura num projeto de desenvolvimento, tinha 3 academias espalhadas pelo país. Na altura não me lembro se a Celar estava a começar e etc, mas já tinha uma coisa muito mais estruturada que nós. Tínhamos acabado de subir da 3ª divisão, e vivemos na realidade em que vivemos. Não sabíamos nada do Patrice, ou sabíamos obviamente que o Patrice tinha sido um grande treinador, mas é diferente de treinares, seres adjunto de França ou teres treinado de equipas top 14 com um background completamente profissional, ou treinares Portugal, que é o que é. E no meio disto tudo vamos para isso. E mesmo depois, obviamente, tivemos ali acho que foi uma digressão bastante positiva. Perdemos com o Brasil na bola de jogo porque falhámos um pontapé aos postos e depois acabamos a ganhar ao Chile. Estamos a falar de uma equipa, muitos miúdos. E depois, quando chegamos ao REC, que é passado, portanto, novembro passa para fevereiro, chegamos ao REC e o nosso grande objetivo do grupo é manutenção. Vamos garantir a manutenção. Quero ganhar a Bélgica. Chegamos ao primeiro jogo com a Bélgica, ganhamos. De repente, já garantimos a manutenção. Agora bora ver o que é que vai dar. E no meio disto jogamos com a Roménia este jogo nas Caldas, e ganhamos Roménia full, já com a equipa toda. Na altura, com quem nós tínhamos levado, há uns meses tínhamos levado, uns meses que não, quase um ano, mas tinha 11 meses ou o que for, tínhamos levado 40, uma coça. E chegamos a este jogo, e ganhamos, ganhamos bem. E eu acho que isto foi um dos primeiros sinais, acho que tivemos muito mais lá à frente, mas este processo faz sentido, nós estamos aqui a construir, temos potencial para construir qualquer coisa para o futuro. E acho que isto foi um grande abrolho, mesmo. Foi a loucura. Eu lembro-me de ver este jogo em casa
com os meus amigos, tínhamos acabado de jogar um jogo qualquer no sub-16 ou no sub-18. Sub-16? Yeah. Era muita Acho que era criança. sub-16. Acho que era, Sub-16. devia ser sub-18. Sub-16, pá, eu jogava na seleção tipo há 8 anos. Aqui. Devia ser, se calhar era sub-18 primeiro ano. Mas já, pá, foi loucura. Foi mesmo. Patrício Lages que é Deus. Deus mesmo. Isto é Yeah. mesmo, o herói das Caldas. E E depois- depois está no Wikipedia, por acaso não sei. Já não deve estar. Achas? Está. Hero of Caldas. E depois passamos para Paris, Jamboin, ou Jambois, Jambois. como é que se diz? Jogo com a Geórgia. Temos aqui um também, Rei Champagne, Kevin Batista Andaluce. Pá, vamos ter reação e depois quero-te perguntar o que é que isso significou. Tu és lixada, não posso dizer. Pá, irrita-me mais o El ter marcado ensaio. Isso irrita-me. E a hora com que o gajo fica. Pá, só faltava sentar-se em cima do corrimão. Epá. Estás a ver que o gajo fica. Mesmo, meu. Pá, mas imagina, verdade seja dita, nós estamos a jogar contra a Geórgia. Tipo, isto é mais uma vez, isto é o primeiro ano de Patrícia, estamos a jogar em Paris. Pá, e está 17-14. Ainda deu para sonhar esse jogo. Pá, este jogo deu completamente para sonhar. Depois acabámos por quebrar, acho que Yeah, um dos ficou- problemas é que fisicamente também não estávamos bem o suficiente para aguentar os últimos minutos. Mas, pá, mas isto é muito sólido. Isto é bom rugby. Pá, tens Pá, grandes isso- ensaios. Mano. Sabes o que é que devias ter escolhido deste jogo? Pá, o line break de 30 metros do Diogo Asso Ferreira. Eu estive à procura, não Pá, encontrei. como é que não encontraste? Estive à procura. Na primeira parte. Estive mesmo à procura. Inside CP, pronto, CP assim, marcaste um Eu não inside. quis, Era bom antes. não quis dar ego ao Eras CP. Eu jogava bem. Pá, Podias-me dar a minha, que esse line break do Diogo fui eu que fiz o passo. Só rasgar toma na frente. o que interessa é a equipa, capitão. Exato, é isso. Mas já, também foi este, acho que este foi o mesmo momento, isto foi depois da vitória com a Roménia, certo? Foi depois da vitória com a Roménia. Pá, isto foi mesmo pré-Covid. Isto foi depois da vitória com a Roménia e pá, estava no Covid a arrebentar. Houve malta que eu me lembro que até não foi a Paris, que, pá, que isto era um jogo que estava sempre vendido, como tipo, cena, Portugal, vai jogar, à frente de todos os luso-descendentes, em Paris, etc. Mas depois, por causa do Covid, acho que isto também perdeu muito hype, estávamos mesmo. Pá, isto, depois a pandemia começou na semana a seguir, Pois que foi. nós ainda fomos treinar segunda-feira, quando voltámos, e depois, tipo, quarta-feira fechou tudo. E por aí, depois já não jogámos contra a Espanha, que ia ser na semana a seguir. Foi aquele jogo que foi tipo. Depois aconteceu no verão, tipo o Patrício rodou a Foi equipa verão. toda, não foi? Acho que foi verão, novembro, já não Não, lembro. Quase assim de verão. Yeah. Sim, mas depois. Sim, pá, levámos uma coça em Madrid. Yeah. Uma coça mesmo. Coças em Madrid já estão. Exato. Já vamos a outra. Já vamos com calma. Mas vamos falar agora de um dos grandes momentos da caminhada, que foi aquela vitória contra a Espanha no Jamor. Temos aqui outro Rei Champagne. tu Nuno Sousa Guedes? Não? Fiz o ensaio de Samuel. Que o gajo começa a dar baile à abertura da Espanha. Pá, isto é épico. Isto é top, mano. Nós nesta altura jogámos muito bom rugby. Depois jogávamos. Quer dizer, Pá, continuámos a jogar. o Samuel é um desrespeitador. Ok. Só a fazer pontos. E agora tudo picado. E depois fica picado. Tipo Mitra. Mas é um grande ensaio. Isto era quando o Storti tipo, acrescentava. Não, Yeah. não, pá, mas estávamos muito bem. Qual é que é o. Este grupo era fixe, meu. Pois é. Tipo, não agora dizendo que o grupo agora não é, mas tipo, acho que já estávamos há algum tempo a construir qualquer coisa e isto estava numa boa fase. Sentes que se calhar sentiam-se melhor porque a expectativa não era tão alta e tipo estava tudo um bocado a desbravar aquilo que ia ser o futuro? Claro, eu acho que imagina, quando tu começas a criar um hype, imagina, estás a surfar a onda, não é? Tipo, Yeah. estás-te a deixar ir, tipo, estás a acreditar num processo, estás em tudo. É muito mais difícil o oposto, ou a fase que nós estamos a passar agora, que é atingimos um pico, de repente voltámos a cair e agora estamos num processo de nos voltar a encontrar, e especialmente é relativamente fácil para os jogadores que não passaram por este pico, ou que viram este pico de fora, de atingir esta fase de se deixar ir. Yeah. É muito mais fácil para eles. Para nós, que se calhar malta mais velha, que já viveu esta fase, pá, acho que só agora estamos a falar de um processo que acabou há 2 anos, não é? Tipo, o Mundial 2023 foi literalmente há 2 anos. E só agora é que nós nos estamos a voltar a encontrar e voltar a ter crença no processo que está agora a chegar, pá, porque efetivamente, pá, olha, ontem estive a ver ontem houve uma atualização de rankings mundial, do ranking mundial da World Rugby.
Pá, nós acabámos o Mundial em 13º no ranking, estamos em 20. Estamos em 20º, desculpa. Agora, pá, que espelha efetivamente o que é a seleção agora. Pá, acredito que vamos crescer muito, vamos subir até ao Mundial. Pá, já não temos o tempo que eu acho que deveríamos ter, mas acho que ainda é tempo suficiente para voltar a crescer, para voltar a montar qualquer coisa. Mas também sem esquecer que as outras equipas também estão a montar um processo. E pá, mas isto para dizer que obviamente que nesta fase estávamos tipo, a surfar uma onda onde era mesmo fácil acreditar, porque vínhamos de uma terceira divisão e aqui tipo, as coisas estavam a aparecer, os resultados estavam a vir. Mas ainda bem que tu falas sobre esse processo de atingir um pico e voltar abaixo, pá, porque esta caminhada também teve muitos momentos de... Pá, quantas vezes é que tu achaste que tinha acabado? Houve uma vez que acabou mesmo. Não, uma vez que acabou. Mas quantas vezes é que tu achaste, tipo, vou dar agora aqui, isto é a minha deixa para este momento, que é o jogo com a Roménia, em Lisboa, que estávamos a lutar pelo ponto bónus e acabamos a perder o jogo. Para mostrar que isto não foi só grandes altos, que também houve muito menos desilusão. Pá, isto é... Esse foi um eu acho que há 3 momentos neste ano ou nesta caminhada que efetivamente foram muito complicados. Aqui acho que é muito aquela coisa. Eu obviamente que me custou muito esta derrota, mas não foi aquela de tipo, de repente acabou. Pá, porque efetivamente nós estávamos num processo crescente. Estamos a falar de um jogo que ainda foi no. Portanto, o apuramento era há 2 anos. 2 anos, é? Nós estamos a falar de um jogo que ainda é no primeiro ano. Yeah. Portanto, tipo, óbvio que não estamos numa opção tão confortável como a que estávamos, mas ainda existe, tipo, o objetivo ainda está lá, ainda é alcançável. E pá, mas é das derrotas mais, eu não quero usar a palavra escusada, porque acho que não é propriamente a palavra que se deve usar, mas é um jogo que tens completamente na mão, estás a dominar, pá, e por erros que não são, sabe, pá, são erros de má gestão, de maus colos, maus pedidos fontes. São erros que eu não quero. Imagina, acontecem obviamente, mas é. Eu não quero dizer falta de experiência, porque acho que não o foram. Tem a ver com literalmente más decisões e pouca cabeça fria. Não é experiência, mas é pouca personalidade. Desculpa o termo. Ainda estávamos a construir na altura. Estávamos a construir, mas sim, mas que é que tu te lembras, tipo, nós na semana a seguir a este jogo, ou nas semanas a seguir vamos jogar à Rússia ou não? Ou... Não. Estou a confundir. Espera, desculpa. Portanto, nós jogamos Geórgia em casa. Depois... perdemos o ponto de bónus defensivo também, não é? Nós jogamos... Isto é o primeiro ano. Perdemos o ponto de bónus defensivo contra a Geórgia. Depois vamos jogar... a Holanda? Não, a Holanda é só no ano a seguir. Depois é logo Roménia. Não, depois nós ganhamos à Espanha. Ganhamos à Espanha, depois a Roménia e depois temos o Rússia fora, tem ali um break. Pois tem. Ou por causa de Covid ou qualquer coisa. Exatamente, depois há ali um break. Exatamente. Depois há um break e depois vamos ter aquela vitória contra a Holanda em casa, nas Caldas também, se não me engano. Não, isso é depois. Depois vamos à Holanda, é aquela que o Major nos Torti marcam tipo 17-6 cada. É esse? Exatamente. E depois a Holanda Rússia fora. Exatamente, depois é a Rússia, aquele jogo ganhamos quase 50. Não, mas também perdemos o ponto de bónus ofensivo. Perdemos o ponto de bónus ofensivo na bola de jogo. Exatamente, por causa de um molo que derruba. A Rússia já contava para o Mundial? Esse já. Estamos a falar de 2. Tens o Nizhny Novgorod e tens o Kaliningrado. Kaliningrado não contava. Esse foi aquele que perdemos que o Vidinha dá um avan, que era um passo para ti do Vidinha, que é um avan, que não é? Ganhávamos o jogo. Perdemos por um ponto também, foi aquela viagem, ficamos a dormir na fronteira, não sei o quê. E esse também é um bom ponto, de uma boa altura de Portugal. Mostra muita coisa. Mas e depois é isso. Vamos a Nizhny Novgorod. Ganhamos por 50, foi a maior vitória de sempre de Portugal na Rússia. E como é que tu geres esse o momento depois voltando a esta derrota, como é que geres o. Imagino que a moral tivesse destruída, não? A seguir à derrota com a Roménia. Imagina, eu acho que estávamos claramente em baixo. Imagina, a verdade é que tu arrancas, sais do terceiro jogo com 2 derrotas e uma vitória. E se tu queres garantir os 2 primeiros lugares ou mesmo um terceiro para teres acesso a um play-off, já não estás num bom ponto de partida. Mas ao mesmo tempo sabias que os adversários que vinham aí eram alcançáveis,
eras favorito até, não é? Vais jogar com a Holanda, vais jogar com a Rússia e és favorito para ganhar. Com a Rússia se calhar não tanto, mas és favorito para ganhar. E a verdade é que tu acabas o primeiro ano do agregado em segundo lugar. Tipo, quando acabas o primeiro ano, tipo, estás apurado para o Mundial. Estás na posição onde estás apurado para o Mundial. E acho que isso também abria muito a cabeça da malta a pensar, tipo, calma. Tipo, perdemos, tivemos duas derrotas nestes 3 jogos, mas não é o fim do mundo. Tipo, sabíamos claramente, e acho que também é muito importante estabelecer objetivos, e nós também estabelecemos muito bem, tipo, o que era o nosso grande objetivo. Nós sabíamos que a Geórgia vai estar entregue ao primeiro lugar. É óbvio, não vamos estar com menos coisas, vamos estar a achar que vamos ganhar uma equipa que tem um processo montado há 20 anos, vai a todos os mundiais deste tempo, não justifica. Portanto, a verdade é, no meio destas 3 derrotas, obviamente queríamos o ponto bom decisivo contra a Geórgia, mas a verdade é que no meio destas 3 derrotas, tipo, só uma é que efetivamente era uma derrota não expectável, que era esta contra a Roménia. E obviamente tu geras os ânimos a partir daí, conseguias trazer a malta e ter os pés na terra da malta. Isto faz-se para o bom e para o mal. Quer-te dizer, malta, calma, tipo, perdemos este jogo, é verdade, mas as coisas ainda estão on, tipo, o apuramento ainda está on, não acaba nada, e depois arrancamos para um grande fim de ano e um grande fim do primeiro ano. E depois tens esse final de ano, entra em cena aquilo que eu acho que foi uma parte essencial do apuramento para o Mundial, que é os lusitanos, que é a seguir esses jogos com a Holanda e com a Rússia. Como é que tu descreves a importância dos lusitanos para aquilo que foi o objetivo final? Eu acho que, imagina, a malta tem de perceber isto obviamente que é até para quem está de fora e para quem vê o que é o rugby em Portugal de fora. Infelizmente, o degrau que existe, infelizmente os clubes em Portugal são todos, digamos, amadores, obviamente. Sim. Existem jogadores profissionais, o CP recebe da agronomia, outros gajos que recebem de outros clubes, mas nós vivemos num mundo que é amador e a malta tem de treinar e infelizmente só tem disponibilidade para treinar como amadores e como a base da pirâmide não é alargada o suficiente, tu não consegues ter um volume de qualidade nos clubes que seja transversal a toda a gente. E a verdade é, tens um degrau entre teres um CP na agronomia, mas quando se calhar tens aquele gajo que começou a jogar rugby há 3 anos, e isto foi um dos problemas que o Codul teve durante muito tempo, que era, houve uma altura que quem quisesse vir jogar rugby podia vir jogar a este nível, podia estar no sénior, tipo, eu tinha 23 anos ou 24 e quero experimentar um desporto e posso ir para o Codul ou para a agronomia ou para o direito jogar, e de repente estou a jogar com gajos que estão a representar a seleção nacional, que é o pico do rugby, que é uma coisa com a qual eu não concordo, percebo, o rugby tem de ser aberto a toda a gente tem de poder jogar rugby, mas quando falas de alta performance, tu queres que toda a gente esteja na mesma faixa de performance. E os lusitanos foi o único mecanismo onde tu conseguiste juntar a melhor qualidade que existe em Portugal, que é muito boa, apesar de ser reduzida, em termos objetivos é muito, muito alta. Porque a verdade é, como é que tu consegues ter tantos jogadores, e a prova é, tens não sei quantos jogadores agora a jogar em França, que são dos melhores jogadores do campeonato. O Rodrigo Marta é dos melhores jogadores do campeonato. O Storti foi o melhor marcador de todos os tempos da Pro 2. E tens N, conseguem vingar em França. Portanto, dizendo isto, como é que tu num país onde tens 7 ou 8 mil federados consegues ter tão boa qualidade? E isso é um grande potencial para o futuro e é uma grande premonição para o futuro. Mas a única maneira que tu tens é trazer alta performance a estes jogadores. E os lusitanos foram o único mecanismo à exceção dos jogadores que foram para a França jogar rugby profissional, os lusitanos foi o único mecanismo que tu conseguis elevar esta faixa de jogadores a um nível muito maior. E a verdade é que aumentaste muito o degrau com os clubes, mas era a única maneira de conseguires alimentar a seleção e continuares a dar qualidade aos jogadores que tiveram cá. E obviamente que o primeiro ano de lusitanos foi a maneira de tu conseguires juntar, e uma das grandes vantagens era que tu jogavas nos lusitanos exatamente com o mesmo modelo de jogo da seleção, tinhas os mesmos treinadores, o Patrício vinha cá, tinhas o Mirra, tinhas o Lois, era tudo encadeado, os recursos, o Estádio Nacional, a maneira como tu ginásio, estava tudo direcionado para a seleção, e é isso que eu acredito que tem de acontecer, e aquela pré-época que nós tivemos de preparação, se calhar até estamos a falar um bocadinho mais à frente, depois para o Dubai, nos 2 anos foi fundamental. Pois foi, já lá vamos. Mas é deste momento que nós queremos nos lusitanos, e também com aquilo que foi a importância para o grupo, com as viagens que fazíamos, a Holanda,
que nasce, ou seja, que criamos a base da vitória contra o Canadá, que também foi um momento importante. Eu acredito que é a primeira vez que tu ganhas ao Canadá na história, não é? É a primeira vez que ganhas ao Canadá na história. Yeah. Pá, e acho que há um bom stat desse jogo, pá, que é, nós estávamos a jogar praticamente, tínhamos um ou dois, acho que era o Zé Lima na altura e o Thibaut, mas fora isso eram todos jogadores que jogavam no Campeonato Nacional. Pá, isso é um indicador top. Estavas a jogar praticamente com os lusitanos e estás a ganhar uma seleção, pá, que também tem feito todos os mundiais, está muito à nossa frente, pá, muitos jogadores profissionais e, pá, e tu estás a... Tipo, este jogo por acaso foi muito especial. Pois foi. Mesmo. Essa vitória deu uma crença de caraças, mesmo por ter sido por ter sido lusitanos, quase. Storti louco, estamos a perder por 2 pontos, Storti mete um cacau lá atrás, típico. Pá, isto é uma grande vitória. Pois é. Mesmo. Pá, eu não continuo muito convencido que é uma grande o vitória. Centeiro marcou bem ensaio, mas meio vidoso ou Não não? interessa, pá. Espera aí que isto agora está a fritar. Desculpa, até o vídeo que está mal feito. Agora é isso. É sai do coisa, tu. Isto é um nada mau passo. Quem é que será que fez o passo? Quem é que será? Pá, mas é isto. Também é a semana antes do jogo com o Japão. Isto é um grande ensaio. Pá, isto foi a semana em que a minha filha nasceu 2 dias a seguir. A sério? Sério. A minha filha nasceu na semana do jogo com o Japão. Pá, como é que se prepara um jogo com a filha a nascer no... Pá, sabes que isto foi um tema, isto é um tema, eu já falei muitas vezes disto. Mas... Se cheira a discussão com o Patrício. Pá, isto na altura... O quê? Patrício criou bem. Exato, Patrício criou o Henrique. Os traumas da América vai ter a vida toda bem do Patrício. Não, mas pá, isto na altura... pá, eu já contei esta história algumas vezes, mas na altura... eu quando... Imagina, nós já tínhamos o calendário destes jogos e eu quando tive, pá, uma das consultas de rotina... Uma das ecografias que fazia, pá, a minha irmã foi obstetra da minha filha e uma das consultas que eu tive... pá, estávamos a olhar para o calendário, tipo, qual é que é a data prevista? A data prevista era na quinta-feira antes do jogo com o Japão. Portanto era tipo dia 11 ou dia 12 de novembro. Pá, e eu na altura tipo, olho para o calendário, tipo, ela nasce, imagina, quinta-feira, sábado vou jogar contra o Japão. Pá, e eu vou ficar muito preocupado. Pá, e a minha irmã tipo, sugere, pá, e se induzíssemos o parto para segunda? Pá, e os meus olhos a brilharem, tipo, a Marta a dizer tipo... muito melhor então. E a Marta a dizer tipo, tu perdeste a cabeça e isto não vai acontecer. Pá, não sei se depois podemos manter isto. Não sei se depois não vai ser para gostar. Mas a Marta tipo, tu perdeste a cabeça, não sei o quê. E eu, pá, é que... jogo contra o Japão sábado, não sei o quê. Pá, e no meio disto tudo, induzimos o parto para segunda-feira. E a parte induzida de segunda-feira, a Beni nasce na segunda. Eu tipo, disse ao Patrício, olha, segunda não posso ir treinar. Terça, pá, não posso ir treinar. Quarta-feira, pá, também não consigo mesmo. E nós treinámos sempre segunda, terça, quarta, que sabemos que temos a nossa sexta. E o Patrício tipo, mandou uma mensagem a dizer, não, quarta tens de ir treinar. E eu, para dizer à Marta, vou deixá-la sozinha no hospital para ir para o Jamor. Pá, e pronto, e foi. A Marta, pá, ainda hoje me aponta. Ainda hoje me diz isto, não é? Tipo, deixaste-me sozinha, abandonaste, não sei o quê. E pá, e foi duro, mas pronto. Jogo histórico contra o Japão. Yeah. Derrota histórica contra o Japão. Jogámos como nunca. Pá, difícil, não, agora a sério, foi tipo, é muito difícil esta gestão e esta gestão toda familiar e com tudo e vocês sabem, a gestão com trabalho e pá, tu tens uma namorada à distância, pá, portanto, e também essa gestão toda, tipo, imagina, obviamente se tu não jogasses rugby provavelmente ias ter que ter muito mais, não é? Claro. Pá, mas pronto, um gajo tem de fazer esses sacrifícios, faz parte da vida. São os sacrifícios que fizeram tudo tão especial, não é? Claro. De certa forma. Que valorizam muito mais as coisas e também, sem eles eu tenho a certeza, nós não... Imagina, se isto fosse uma coisa indiferente, ou nós levássemos o rugby com muito maior leviandade, muito provavelmente não valorizávamos isto e não nos transcendíamos ao ponto de conseguir ou termos conseguido estes resultados. Sem dúvida. Passando mais um alto, que foi a vitória com o Canadá, e apesar de termos perdido com o Japão, também foi um momento de... Nós podíamos ter ganho, não ganhamos aquele jogo por 2 centímetros. Pá, interseção. Já é 2 para 1, dá para a interseção. Eu falei disto há uns dias. O gajo... Interseção quase que é a van. E o gajo apanha a bola tipo 1 centímetro do chão e vai marcar ensaio. Tinha sido histórico.
Pá, estamos a falar do Japão, que tinha ganho a África do Sul, tinha ganho a Japão, Irlanda em 2019, portanto isto é, isto é fim de 2021. Ganhou a Irlanda, ganhou a Escócia. Ganhou a Escócia e a África do Sul nesse ano. A África do Sul foi em 2015. Okay. A África do Sul foi a Fiji dos gajos. Exato. E pronto, passamos disso, voltamos ao REC. Pá, começamos bem, se não me engano, não sei qual é que foi o... Empate contra a Geórgia. Empate com a Geórgia. Roménia. Empate contra a Geórgia foi aquela coisa, foi tipo, tínhamos esta derrota que achamos tipo, que está mais ou menos garantida, tipo, Geórgia em primeiro lugar, este jogo, tipo, toda a gente vai perder este jogo, pá, de repente consegues um empate fora, para nós é top, em termos de tabela é top. Tens um diferencial para as outras equipas todas, Claro, é isso. São 2 pontos que valem ouro. Pá, e de repente chegas ao jogo com a Roménia literalmente na posição em tipo, se tu ganhas o jogo estás apurado para o Mundial, tipo, garantido. Mas estavas mesmo? Não recebias o Qualified? Não recebias o Qualified, mas depois tinhas de ganhar a Holanda só precisávamos ganhar a Holanda, se eles ganham contra a Roménia. Pá, explica-me o que é que foi esse... Como é que foi o balneário a seguir esse jogo na Roménia? 30-27, e aqui ainda... E já estavas a perder, eu meti só o momento final, que é aí que acaba o jogo, mas quanto é que tivemos a ganhar? Foi tipo 27-10 ou uma cena? Podemos estar bem por 20. Estávamos a ganhar tranquilos, e aqui perdemos pontos bons. Não é um jogo. Pá, este jogo eu vou-te mesmo ser sincero, este jogo para mim tipo, tinha acabado com... Pá, não sei porquê, se calhar porque também já tínhamos vindo de algumas frustrações, essa derrota, se calhar até bastante dessa derrota em casa com a Roménia. Pá, mas este jogo eu aqui tipo achei mesmo, tipo, isto agora pode estar perdido, tipo, este apuramento pode estar perdido. Ainda tínhamos sempre a hipótese de... Pá, porque eu sempre imaginei o nosso apuramento como um segundo lugar de apuramento direto. Nunca, na minha cabeça, nunca tive a cena de, tipo, vamos ao terceiro lugar, tipo, vamos tentar o terceiro lugar para ir a um playoff. Tipo, nunca teve na minha cabeça. Foi sempre, tipo, pá, segundo lugar, esse é o nosso objetivo, tipo, ser os melhores, à exceção da Geórgia. Pá, e esse aí foi uma grande chapada de realidade e uma chapada de humildade. Esse jogo, pá, e na altura eu pensei mesmo, tipo, isto pode estar Como é que foi o Patrício depois deste jogo? Pá, o Patrício foi ao contrário da Espanha, que vamos falar mais à frente. Pá, e foi muito, muito duro, pá, foi agressivo, foi o Patrício como ele costuma ser, também acho eu, porque ele sabia que tinha que ser assim, porque pá, Portugal trabalha bem sob pressão e a nossa equipa funcionava bem sobre gritos, sobre exigência, sobre agressividade e chapadinhas nas costas, tipo, e o Patrício dizendo tipo, malta, não se preocupem que este jogo foi menos bom, mas vamos melhorar para o próximo. Pá, não funcionava. Tipo, nós estávamos era de berros e que nos chamassem tudo. Chapadinhas nas costas era o início de um jogo pior a seguir. Exatamente, pá, e eu acho que o Patrício, inteligentemente, e ele fazia isso bem, pá, teve de assumir esse papel. Eu acho que a malta estava muito, tipo, frustrada, muito lixada, desiludida, triste. Pá, muito triste, acho que essa é a palavra, literalmente. Mas o Patrício tinha de fazer esse papel, tinha de ser agressivo. Ele sabia que ainda tínhamos 2 jogos que ainda nos podiam levar a um playoff, ou se calhar, na verdade, quando jogamos contra a Espanha, se nós tivéssemos ganho, dava-nos o segundo lugar direto. Portanto, ele sabia que ainda havia ali qualquer coisa, portanto, ele tinha de fazer esse papel. E o Patrício foi, pá, partiu-nos todos. Partiu-nos todos. Mesmo. Quem é que sofreu mais? Jay? Nesse jogo. Não, nesse jogo não foi o Jay, foi o Jorge que estava a jogar. Nesse jogo da Roménia, Jorge. Foi esse jogo de Rodrigo Marta? Não. Rodrigo Marta leva muito na Geórgia em casa. Na Geórgia do empate. Não te lembras da primeira parte? Pá, ele é tipo chute de pé esquerdo direto para fora. Pá, só faz cagada, literalmente. Esse jogo foi o Jorge. O Jorge levou muito. O Jorge levou muito. Quem é que levou mais? Eu tenho ideia de dar uma malta nos avançados também ter levado. Ele levou um bocado. Essa é da reunião do If you don't want to tackle, we don't need you. É sério, estás a ver? Mas tem de ser assim. Mas essa reunião já é em Lisboa. Sim. Não, isso já é em Lisboa. Sim. Pronto, e depois passas para Madrid. Tu ganhas interessante a coisa. Ganhas a Holanda. Imagino que tenha sido um dos momentos mais difíceis da tua carreira. Lesionas-te no treino antes de ir para a Espanha. Quarta-feira. Vais com a equipa na mesma. Vou com a equipa na mesma. E imagina, eu acho que o mood estava certo, mas a malta estava, é normal, eu acho que vai estar.
mas a malta estava nervosa, houve alguns burburinhos chatos, de tipo, houve alguns temas a acontecer chatos de conflitórios de jogadores, de alguns jogadores não jogarem, outros jogarem, etc. Acho que afetou o grupo, acho que nisso aí a gestão não foi feita da melhor maneira, portanto eu também acho que nós arrancámos com algum leque de confiança para esse jogo e algum nervosismo, porque vinhamos de uma fase menos boa, vinhamos de derrota, e sabíamos que era tudo ou nada, era aquela coisa tipo, ganhas, estás dentro do Mundial direto, perto, estás fora. Não é literalmente tudo ou nada. Bom, isso é bom. Mas é verdade, estás no tudo ou nada que, tipo, o terceiro lugar não era hipótese. Era só o segundo ou o quarto. E acho que encaraste esse jogo também com algum nervosismo e etc. E para mim foi muito frustrante individualmente, mas tipo, a única coisa que eu queria era tipo, fechar aquele assunto, sabes? Tipo, estamos apurados para o Mundial e depois a partir daí tínhamos não sei quantos anos para pensar. E pronto, depois vamos a Espanha, acho que as coisas não correram bem, acho que nunca tivemos, tipo, em resultado tivemos dentro do jogo, mas nunca tivemos verdadeiramente dentro do jogo, fomos 100% dominados. Acho que houve coisas que os treinadores falaram, lembro perfeitamente, tipo, os gajos falaram constantemente da defesa à volta do ruck, e de repente terceira bola do jogo, line break no coice que levamos ensaio. Lembras-te da reunião, primeira reunião depois do jogo com a Espanha, que íamos jogar com a Itália? Foi esse clipe que o Patrício mostrou. Porra, até dá arrepio na espiga. I told you during the whole week, defend near the ruck. The first play! É surreal. Mas a verdade é que merecíamos, mas nós merecíamos o Patrício de louco sempre. Não. Acho que foi o Rafa. Estava, não me lembro. Se calhar estou a dizer Granate, não sei. O Granate não jogou esse jogo. Não? O Granate ficou de fora. Foi. Acho que o Rafa estava todo fodido, estava tipo com febre. Não. Capaz. Não sei. Mas morre o sonho. O que é que foi foi um dos dias mais tristes da minha vida. Como é que foi esse... já ouvi falar várias vezes do balneário depois desse jogo. Eu lembro-me... Foi horrível. Não sei se posso ser isto, mas pronto. Depois ele disse, eu lembro-me de estar... Eu fui ver esse jogo, estava na bancada, cantar. Acaba o jogo, fui lá dar um abraço à malta, tipo, tudo era triste. Tipo, agora vamos voltar para Lisboa, o que é que vamos fazer? 15 minutos depois do jogo acabar. Tipo, eu estou saído e ir para o carro, está o RV de mala feita. Isso foi um tema, pronto para partir. O RV, tipo, imagina, nós depois do jogo, nós fomos ao balneário, estava tudo. Tipo, tinha acabado tudo ali. Tipo, o processo que nós estávamos a montar desde 2019, acabou. Imagina, e tu, a verdade é, no meio disto tudo, acho que olhando em retrospectiva, nós tínhamos feito sacrifícios e tínhamos chegado a um grau de transcendência que nunca tínhamos chegado, tipo, nem de perto nem de longe, em nenhuma área, acho eu, ou falo por mim, tipo, posso falar por muita gente, mas tipo, em nenhuma área da nossa vida nós nunca tínhamos chegado àquele ponto de dedicação, de sacrifício, de trabalho, e tipo, de foco constante num processo único. E de repente, tipo, acaba ali, tipo, são 80 minutos que rebentam um processo. E nós, tipo, obviamente que é uma desilusão gigante, tipo, mais uma vez, é dos dias mais tristes da minha vida, porque acabou tudo. E eu também senti isto, calhar, de uma maneira de, tipo, o meu tempo no Rugby também está a acabar, portanto não sei quantos anos a mais é que eu tenho. Isto foi o mais perto que eu tive alguma vez de ir a algum Mundial, portanto eu vou acabar a minha carreira de Rugby sem nunca jogar no Mundial na vida, e portanto isto acaba ali. E obviamente acho que o único sentimento que havia ali era tristeza. Não havia, tipo, não havia ninguém chateado uns com os outros, tipo, ninguém se chateou com quem não defendeu ali a poste naquela fase, ou com quem falhou aquela placagem, ou quem meteu a bola no tucho. Tipo, isso não foi um tema, nem podia ser um tema naquela fase. Tipo, estávamos só tristes de uma coisa, tipo, que gostávamos tanto e dávamos tanto valor que tinha acabado. E depois no meio disto tudo, só para encontrar no que me estavas a dizer, nós juntámos todos no hotel, tivemos uma grande reunião, tipo, muita dura, que depois há coisas que eu não sei se posso explicar bem. Nós tivemos uma reunião, tipo, eu por acaso no livro não disse isso, nem podia, mas tivemos uma reunião. Ninguém vai ver isto, é tranquilo. Tivemos uma reunião muito dura, a malta estava muito triste,
tudo cabisbaixo, tipo, em baixo, tipo, muitos gajos, tipo, muita malta que já sabia que ia sair da seleção, o Patrício já sabia que caso não fosse o Mundial ia sair da seleção, pá, e vimos uma coisa que nunca tínhamos visto, que era o Patrício, pá, a verter uma lágrima, pá, que nunca ias pensar aquele gajo, era o gajo mais agressivo do mundo, desfazia de repente, tipo, completamente emocionado, completamente, tipo, partido, coração mole, pá, a dizer, tipo, tinha sido das equipas que tinha mais gostado de treinar, pá, que dava imenso valor ao trabalho que nós fazíamos, pá, e pronto, imagina, e ficamos por ali, tipo, e de repente morreu o sonho, morreu a coisa, pá, nós na altura, nós também muitas vezes, pá, foi aí que, esta tatuagem aqui, veio dali, que é, tipo, nesse dia, nós falávamos muito, tipo, nós temos muitas histórias, tipo, fora, tipo, estes resultados, essas coisas, nós temos muitas histórias mesmo, tipo, que aconteceram, pá, que foram acontecendo, pá, ao longo dos anos, seja estas coisas de, pá, de ficar a dormir na fronteira da Rússia, ou perder voos daqui para ali, ou chegaram, tipo, acabaram um jogo e nem nos deixarem de tomar banho, ter-nos de enfiar no autocarro para voltar direto para Lisboa, porque algumas coisas são mal feitas, tipo, nós fomos construindo um grupo de, tipo, amigos à séria, e houve alguns que nesse dia em Madrid dissemos, tipo, pá, isto não vai acabar aqui, nós hoje vamos fechar a página, tipo, ficamos cá em Madrid, pá, e vamos sair à noite e vamos beber um copo todos juntos e não sei o quê, pá, e ficámos muitos, alguns jogadores ficámos lá, tipo, perdemos o voo que voltava com a seleção para Lisboa e ficámos lá só para ir sair à noite, pá, beber um copo, estar todos juntos e não sei o quê, pá, e começámos a falar daquela coisa, tipo, vamos fechar a página, vamos fechar o nosso livro de processo para depois abrirmos um novo, e pá, e a verdade é que esse livro nunca se fechou, tipo, acabou por nunca se fechar, fechou depois em 2023. Como é que descobriste que íamos ao Dubai? Pá, na altura começaram, pá, lembro perfeitamente, estava uma vez no Estádio Nacional, tinha ido ao Estádio Nacional, tipo, ao ginásio, um treino qualquer, pá, e foi o Zé Paixão, na altura, que me disse, tipo, pá, o Zé Paixão é este gajo, sabe sempre de tudo, tipo, a priori, muitos contactos dentro do World Rugby, não sei o que mais, e começou a dizer, pá, sabes que existe o Zoom, que a Espanha vai ser desqualificada, usaram jogadores ilegalmente, falsificação de documentos, etc, falsificação de clearance, e eles vão perder o jogo com a Alemanha, com a Holanda, em que usaram, pá, pode ser o nome do gajo, o Gavin. Usaram o Gavin, pá, que depois veio é refugiado em Portugal. Vai para o exílio em Portugal, vai na para o altura. exílio, exatamente. Pá, e pronto, e de repente começa a surgir, tipo, esse boato, de repente já toda a gente sabia que havia uma audiência marcada na World Rugby, não sei o quê, de repente sai a decisão, pá, começa-se a planear tudo, e começa, tipo, pá, de repente voltou, tipo, pá, a malta toda bué da contente, nós, tipo, entre o grupo de alguns portugueses íamos falando sempre, íamos, tipo, tanto sempre a par disto, pá, e a partir do momento que volta, tipo, pá, épico, tipo, o sonho está de volta, e tipo, as coisas voltam a aparecer, foi mesmo aquela coisa, tipo, estas segundas, tipo, quantas histórias no desporto, literalmente, por isso é que eu acho que a nossa história dava literalmente um documentário, um filme, mesmo, pá, porque a verdade é que quantas vezes no desporto é que tens assim estas, ou na vida no geral é que tens estas segundas oportunidades, pá, que literalmente o nosso trajeto para o Mundial, pá, é ali pá, eu não sei, eu posso ser isto, eu sei, ao contrário de ti, nós falamos deste tema muitas vezes, mas pá, eu não sou católico e não acredito em milagres, mas acho que, tipo, houve aqui a intervenção divina, estamos a falar de intervenção divina. Mas acho que houve aqui um alinhar de, epá, eu não quero dizer de estrelas, mas acho que houve aqui tantas boas coincidências que nos fizeram, que nos trouxeram este caminho. Acho que não são só coincidências, e acho que as coisas acontecem e acabam por acontecer, mas estamos a falar de um jogo que nós estamos a falar de um dos melhores treinadores que Portugal teve, que vem ao mesmo tempo dentro de um processo onde nós perdemos contra a Espanha, de repente falsifica documentos, nós ganhamos um jogo de apuramento para o Mundial na bola de jogo com um empate. Fá, tipo, isto não acontece, tipo, é verdade, tipo, impossível. Isto não acontece, depois chegamos ao Mundial e somos a equipa de sensação, pá. Isto é Hollywood. Literalmente, isto é um documentário de Hollywood, pá. E mais uma vez, acho que de repente o sonho, tipo, acho que o sonho, esta falsificação de documentos e etc, e o sonho está de volta. Está de volta ao sonho, e temos a pré-época mais difícil da história das pré-épocas. Temos a pré-época mais do Jamor. Essa foi a tal. Operação para o Dubai, com o Mica louco. Translocado a querer partir o CP todo. O gajo odiava-te. Estava o CP? E o gajo me fazia a mim, meu. Ai, o Mica. Mas o gajo estava sempre. Mas fez-nos lindamente. Depois fez-nos lindamente. Pá, o gajo foi se calhar uma preparação física como nunca tínhamos tido alguém
full on, tipo, dedicado para nós e para agarrar naquele grupo, que era um grupo relativamente O pequeno. gajo, bem, nessa altura, mas o gajo era insuportável. Era, bem, mandava todos os dias mensagem a dizer a que horas vens ao ginásio amanhã, a que horas vens ao ginásio amanhã, amanhã estou cá às 7, vens às 7. andas a meter sal na comida. Louco, pá, é intenso, mas imagina, honestamente, pá, o português, eu não quero só não nos quero só dizer a nós, mas eu acho que o português no geral é aquele gajo, tipo, nós precisamos de mão pesada, precisamos que nos deem na pinha, pá, precisamos que, tipo, ter sempre ali alguém, pão, a dar, não, os portugueses são muito trabalhadores e eu acho que nós temos muito o espírito, tipo, de trabalho, de sacrifício, etc, pá, mas por natureza somos, tipo, pá, somos relaxados, não é? Nas quinhas, se não apertarem connosco, nós não vamos, pá, se não apertarem à séria connosco, nós vamos facilitar e precisamos de alguém que tenha em cima de nós, pá, e se calhar aquela coisa, aquela prepotência e, pá, os franceses são muito, pá, são prepotentes e acham-se muitas vezes que estão num patamar acima dos outros e se calhar nos falta alguma posição de liderança dessa forma. Isso... Não estou a passar a braçada de capitão à Madeira, mas sim, está aqui a deixa. Isto, pá, leva-nos temos essa pré-época intensíssima, temos os lusitanos, pá, leva-nos a um dos momentos que eu acho que é um dos momentos mais importantes da qualificação, pá, que é o momento em que tu te afirmas mesmo, se havia alguma dúvida como capitão, que é em Bruxelas. Nós estamos a ganhar 7-0 aos Brussels Devils aos 20 minutos. Tomás Appleton toma a decisão difícil que ninguém tinha coragem de tomar. Ninguém tinha coragem, pá, vocês vai aos postos vocês dão mal num jogo que acaba 95-0. Toma, lá dentro vai buscar 3 pontinhos, 10-0. As tomadas de decisão fazem-se para desbloquear situações, pá, e isto é um desbloqueio puro. Vocês não têm uma visão lá para perceber isso. Não tem visão. Pá, vou dizer, até te vou dizer uma coisa. Nós, portanto, marcámos a saipa aí na primeira bola de jogo. E este pontapé aos postos é aos 23 minutos. Portanto, nós estávamos há 20 minutos sem marcar pontos. E eu, inteligentemente, claro, vamos aos postos. Construir. Chegas 10-0, tens a distância mais do ensaio, de repente, pá, Ronaldo não diz que é como o ketchup. Tu chegas a uma altura e começa a sair, meu. Estás a comparar a tua decisão de ir aos postos à carreira de Ronaldo. Claro. Acho justo. Como é que... saímos daqui, isto foi a última vez que nós saímos de Portugal antes de ir para o Dubai. Voltamos a Lisboa, temos um jogo, vamos para o Dubai, Pá, lembro-me bem de chegarmos de Bruxelas e estar a falar com o Cheesy, tipo, pá, o aeroporto vazio, nós a chegar a uma hora incrível, de certeza, como é comum, e eu estava com o Cheesy a dizer, pá, a próxima vez que estivermos aqui vamos ser recebidos em festa. Que viado, estou a ficar arrepiado. Pá, já que estás arrepiado, vamos aproveitar a onda. Pá, eu vi este vídeo, pá, 10 vezes ontem. Isto é indescritível. Vamos ouvir isto com som. Esta é a obtenção. Não, estou todo já. Olha aqui. Olha aqui. Portugal in the Rugby World Cup in France. It's straight down the pipe. Marks for Portugal. Não, isto é lindo. Pá, isto é incrível. Pá, isto é... Isto, vou dizer, eu adorei o Mundial, vivi cenas que nunca tinha vivido e foi top. Isto foi o momento mais feliz da minha vida, obviamente sem falar dos meus filhos e do meu casamento e etc. Pá, mas isto foi... Tipo, aqui foi aquela coisa, sabe, aquela tipo, sensação tipo, de ver cumprir, tipo, já chegaste, tipo, podes, pá, não quero ser assim, mas tipo, podes morrer amanhã, está tudo ok. Pá, foi... Nunca ouvi isto. So many sacrifices in our life and so many efforts and hard work just pays off. We just astonished by what happened today and proud of the Portuguese rugby and proud of our community back home. For us it's perfect day. Mas pá, isto é... O que é que tu te lembras desse momento? Pá, sabes que eu estava com, tipo... Imagina, na maneira como acontece, eu não quero só levar o momento, tipo, eu acho que esse momento começa um bocado antes disso, que é, nós estamos a perder com os Estados Unidos, pá, e temos uma bola de jogo, ou um minuto antes de coisa, temos melee, calma, não sei, tu estavas lá, não, mas temos melee, pá, nos nossos 5 metros, estamos a falar de uma melee,
pá, estamos a perder por 3 pontos, temos uma milha nos nossos 5 metros. Yeah. Tipo, pá, mas eu não sei porque eu tinha qualquer coisa. Pá, mais uma vez eu não, eu não acredito de. Estás a chegar lá. Pronto, estou a chegar lá, não é? Estás a chegar lá. Acho que me vou render. Não, mas, tipo, eu tinha qualquer coisa que me dizia que, tipo, pá, isto não pode acabar agora. Tipo, Pá. isto não, tipo, não vamos morrer aqui, tipo, não vamos morrer na praia. Mas é o que tu disseste, Pá, já tinha acabado tantas vezes, já tinha sido isso. Espanha. É isso, tipo, não que é que- podia yeah. ficar ali, pá, e de repente tínhamos uma primeira linha onde tu estavas lá e não me leves a mal o que eu vou dizer, mas é criticada, que era tipo, a malta dizia, quando nós não temos a primeira linha francesa toda, a nossa milé é medonha. Nós. E de repente ganhamos a penalidade na milé. De repente, tipo, jogas à mão, pá, o Storti louco outra vez, ainda mete um cacau lá atrás, voltas a ganhar a bola. Pá, no meio disto tudo, estás a jogar as tuas fases. O Jay, que também estava sempre a dizer que o gajo é número 10 e não tem jogo ao pé e era limitado, pá, mete um drop épico do meio da rua, pá, que a bola só não entra por isto. Yeah, foda-se. Pá, e de repente, tipo, arrancas para uma penalidade. Pá, eu tinha a certeza absoluta que o Samuel ia meter, tinha a certeza absoluta, tipo, tanta certeza. Pá, primeiro, por quem ele é, tipo, pelo pouco o gajo setou de pressão. Mas agora, Pá, e depois também, ele já tinha falhado 3 pontapés Yeah. nesse jogo. Mas depois também, pá, não sei porquê, mas depois também tinha, tipo, aquela cena por trás a dizer, tipo, pá, nós construímos tanto até aqui, tipo, não vamos morrer na praia. Não vamos morrer na praia. Tipo, tinha a certeza que ia acontecer. Estava escrito. E estava escrito, estava mesmo escrito. Estava mesmo escrito. Não ia falhar. Era o destino. Não ia. Não ia Pá, falhar. e depois, tipo, mano, e isso, honestamente, tipo, para mim foi mais especial do que o Mundial em si. Foi mesmo, tipo, não digo mais especial, porque acho que o Mundial é um processo muito mais alargado, em termos de, tipo, intensidade durante aqueles meses. Pá, mas a nossa qualificação foi uma cena mesmo, tipo, de livro. Eu acho que se nós fizéssemos um Achas que dava um livro? Acho. Não, mas acho que se fizéssemos um documentário, tipo, o documentário podia acabar no Dubai e já era um grande documentário. Acho que é uma boa maneira de... Pá, eu não consigo. explicar. Eu não tenho memórias. O Samuel mete o pontapé. Pá, eu não tenho memórias para aí dos 10 minutos a seguir. Blackout. Não me lembro de Eu, por nada. acaso, lembro. Eu, por Pá, acaso, tipo, a única primeira coisa que eu me lembro, depois do Samuel dar o pontapé, é nós fomos dar um mergulho a uma piscina. Top, logo. Pá, yeah, e estávamos tipo, havia pizza no balneário. Pá, eu lembro de estar a dar um mergulho na piscina a engasgar-me em Jogar. pizza. Pá, aquilo foi... Tipo, quase a morrer. Aquilo... Eu lembro perfeitamente. Mano, tudo equipado. Yeah. Eu fui equipado de camisola. Para dentro da piscina de camisola. Pá, Pá, mas foi top. yeah. Foi top. Foi incrível. Pá, foi um grande dia. E depois Grande temos dia. aquela recepção em Lisboa. Foi épico. Foi épico. Pá, e fazemos o salto para o Mundial então, para a preparação. Temos um momento que é muito importante para o grupo, eu acho. Pá, tu fazes um recorde de caraças, ganhas à Roménia finalmente, ganhas à Espanha, vitória recorde. Pá, e depois levas um chocolate da Geórgia, tipo nem cheiras, em Badajoz. Yeah, depois foi final. Foi, pá, aquele discurso que o Patrício está no final do balneário, tipo, nós vamos lá para competir. Não estou a lembrar do jogo da Roménia. O jogo da Roménia ganhas no Restelo. O do Restelo, sim, Yeah. sim. E o Patrício fala, pá, vamos lá para competir, não vamos lá para trocar camisolas. E acho que isso foi importante porque está um choque de realidade, tipo, mostra que pá, nós não estamos lá ainda. Nós viemos com um hype gigante, tipo, tínhamos ganho nos Estados Unidos tinham uma MLR muito bem estabelecida, todos os mundiais, já tinham um mundial, pá, eles já tinham um mundial 2031 marcado para lá, e nós tipo a pensar, pô, nós fomos aquela equipa de amadores que vamos aqui juntar-nos, e a chegares com uma estrutura gigante, não sei quantos milhões de investimento da World Rugby, pá, até a parte interna e gestão interna da liga e tudo. Tipo, nós vamos estar no pé atrás, de repente ganhamos ao Mundial, ganhamos o apuramento para o Mundial dos Estados Unidos, ficamos a achar. E acho que o jogo contra a Geórgia é um grande choque, uma grande chapada de luva branca e uma grande chapada de realidade, para perceber, tipo, malta, calma, ainda estão uns bons furos abaixo do que acham que se calhar são. Pá, isso foi, acho que nos fez bem, fez-nos muito bem. Pois fez, sem dúvida. Foi o que deu um mote para a preparação do Mundial. Exatamente. E depois, pá, passamos aqui... temos Jamor, Algarve, Fonromeu. Qual é que é o momento em que tu sentes que tipo, pá, estamos no Mundial? Ou seja, qual é que é o momento em que sentes que o grupo está mesmo pronto para Algarve. atacar? Algarve. Yeah. Pá, eu acho que imagina, todo o processo para o Mundial foi uma grande experiência. Acho que as primeiras semanas foi um bocadinho mais de tipo settle down no que é o nosso processo, o que é que vão ser as nossas rotinas, o que é a nossa logística enquanto jogadores profissionais de rugby, porque a verdade é, a partir do dia 26 de junho, que é quando nós entramos no hotel,
nós somos profissionais de rugby e muitos de nós, tipo, a 100% pela primeira vez na vida. Pá, e acho que aí foi tipo, uma altura de descobrir o que é que era, tipo, o que é que ia acontecer e como é que isto se ia passar. Pá, e depois quando chegamos ao Algarve, nós chegamos ao Algarve, pá, primeiro estamos mesmo bem, que é, pá, em tudo, que é, andamos a treinar muito bem, o grupo está muito bem, muito unido, muito junto, pá, as coisas correm bem, pá, porque estamos num grande centro de alto rendimento. A meio da semana vamos treinar com a Irlanda, pá, que foi das melhores experiências de rugby e dos melhores contactos com o rugby profissional que eu já tive, e depois acabamos, pá, e toda a nossa rotina era boa, e de repente acabamos o estágio do Algarve, os Estados Unidos, com quem nós tínhamos empatado há uns meses, portanto em novembro, estamos a chegar a agosto, pá, ganhamos quase por 50 pontos. E tipo, isso no fundo marcava o que era a nossa evolução em um ano. Pá, e isso era o que nos dava também o modo, pensar, tipo, porra, nós efetivamente, tipo, conseguimos competir, tipo, estamos a dar o salto, vamos conseguir bater-nos de igual para igual. Uma das coisas que nós começámos, isto foi já em Lisboa, pá, eu falei muitas vezes com o Patrício sobre isto, é uma coisa que nós dissemos, foi, tipo, pá, eu e o Patrício dissemos, e sentámos uma vez os dois e dissemos, tipo, o que é que nós vamos definir como grande objetivo? E a cena foi na altura, tipo, nós vamos ganhar a Gales. Foi o objetivo, tipo, nós vamos ganhar a Gales. Pá, e eu na altura lembro-me, tipo, comecei a dizer isto no meio da roda, pá, e ao princípio, tipo, a malta não estava, tipo, isto não entrava. E de repente há uma mensagem, tu vais forçando, e eu acho que as pessoas começam a acreditar ali num processo, e de repente já ouvias outra malta a dizer, tipo, vamos ganhar a Gales. Pá, e depois, sempre tu lembras-te bem, tipo, nós só falávamos disto. Nós quando chegámos ao Mundial, tipo, chegámos ao primeiro jogo do Mundial e já muitas semanas antes nós falámos, vamos ganhar a Gales. E obviamente perdemos contra a Gales. Mas isto monta-te um processo que eu acho que é o processo que te leva a ter tão bons resultados no Mundial, que te leva a empatar com a Geórgia, que te leva a ganhar às Fiji. É este processo de tipo, tu vais ter de levar num determinado ponto e vais ter de transcender de uma determinada maneira, que é isto que te vai permitir ter bons resultados. Tipo, se nós chegássemos ao Mundial, tipo, não, pá, o nosso objetivo é ganhar à Geórgia e o resto vamos ver. Tipo, estavas lixado. Se tivesses feito isso, estavas condenado e provavelmente chegavas ao Mundial, levavas uma coça da Geórgia e as outras equipas, como nem ias minimamente preparado, acho que não tinha funcionado. Portanto, ainda bem que definimos os objetivos assim. Depois vão para a França, pá, começa o mediatismo todo, tu eras a figura principal, não é? Acho que ainda não. Acho que, imagina, obviamente tinha um lugar de destaque por ser capitão, por ser oficialmente capitão, mas acho que ainda não havia tipo o boom que houve dentro, tipo, o Mundial teve um boom muito maior. Como é que tu conseguiste lidar bem, sentes que lidaste bem com a atenção mediática toda, em termos de performance? Honestamente, acho que olhando em retrospectiva, acho que podia ter lidado melhor. Acho que foi uma coisa completamente nova para mim. Eu não acho que tenha tido um mau Mundial, acho que tive bons momentos, tive outros que acho que quebrei, acho que obviamente para mim foi uma desilusão a nível individual ter começado no banco contra as Fiji, e acho que se calhar pode ter havido, eu não acho que seja essa pessoa que me deixe desvirtuar pelo mediatismo ou pela atenção que me possam dar, porque acho que uma das grandes coisas que eu faço bem é acho que o meu foco está no lugar certo e eu não me deixo desvirtuar e não dou atenção para as coisas erradas, e acho que isso é um problema, acho que é um problema grande, e acho que tenho feito isso relativamente bem ao longo da minha vida, mas por várias razões eu acabei por jogar os primeiros 3 jogos 80 minutos e depois nas Fiji acabei por não ser titular, e sei que o meu jogo contra a Austrália, apesar de ter tido bons momentos, acho que fiz coisas muito boas, acabei por fazer coisas que também não foram boas todas. Acho que a minha defesa, por exemplo, não teve bem nesse jogo, e acho que foi isso que me fez ir para o banco contra as Fiji. Se eu quero atribuir a culpa à questão mediática, não atribuo a culpa à questão mediática, mas acho que de uma hora ou outra tem impacto e tem uma influência, não é? Tipo, eu sou uma pessoa que sempre fui relativamente discreto e de repente, é verdade, houve um boom feito um bocadinho à volta da minha imagem, que acabou por acontecer e que eu se calhar não estava pronto. Mas pronto, mas acho que faz parte, e da próxima vez eu já vou saber lidar muito melhor com isso, e acho que isso também me trouxe
depois algumas coisas boas na vida e na maneira como eu jogo e como eu encaro o jogo hoje em dia. Acho que hoje em dia sou uma pessoa que lida muito. Isso hoje em dia faz-me lidar muito melhor com a pressão. E hoje em dia em campo lido muito melhor com a pressão, lido muito melhor com alguns aspectos do jogo que se calhar não lidava tão bem na altura. Portanto, acho que também faz parte de um processo de desenvolvimento. Obviamente que tu queres, quando chegas ao Mundial, que é o ponto mais alto do rugby e o teu ponto mais alto da alta competição, queres ter o máximo de performance possível. Mas ao mesmo tempo acho que não deixa de fazer parte de um processo em crescimento. E do meu crescimento neste caso. Claro, faz parte do processo de aprendizagem. Mas passando para a pressão, para a parte da pressão que tu mencionaste agora, e já falámos um bocado sobre o jogo de Gales, por isso vamos ao jogo com a Geórgia, que era o jogo que toda a gente sentia que era o momento em que nós podíamos ganhar, podíamos ter a primeira vitória no Mundial. Nós temos uma primeira parte um bocado shake e depois o Storti marca aquele ensaio aos 30 minutos, mas mesmo assim, tipo, qual é que foi a reação no intervalo? O que é que o Patrício disse, o que é que tu disseste? Porque a impressão que eu tenho, pelo menos, que estava de fora, é que os 40 minutos os primeiros 40 minutos não foram incríveis. Não foram de todo. Imagina, nós arrancamos para um jogo contra a Geórgia 100%, concordo 100%, e é verdade o que tu acabaste de dizer, que é aquele é o jogo que nós temos de ganhar. Aquele é o jogo que Portugal tem a obrigação de ganhar, especialmente sabendo que, apesar de termos levado uma costa da Geórgia, nunca tínhamos empatado há 2 anos, tipo, era uma realidade que podíamos ganhar e nunca tínhamos estado tão bem preparados para um jogo desses. E isto também de certa forma nos faz entrar com algum nervosismo, e acho que a primeira parte efetivamente não correu bem. Acho que individualmente tiveste malta a não gerir bem o jogo. O Rodrigo Marta, por exemplo, que é um jogador brilhante, é esse jogo, não é? É esse jogo. Contra a Geórgia, bloqueia sempre um bocado. Mas o jogador, atenção, é provavelmente o melhor jogador português neste momento. Mas nesse jogo, se estou a ouvir isto em casa, a ficar fodido. vai ficar todo lixado. Mas é verdade, eu reconheço o Rodrigo como um grande jogador. É o melhor marcador da história. Exatamente, mas esse jogo do Rodrigo é miserável. Depois faz uma segunda parte melhor, mas esse jogo do Rodrigo é péssimo. E o Rodrigo começa muito mal esse jogo, mas também é aquele jogador que ao intervalo precisa de levar aquela chapada e precisa de levar aquele berro e diz para melhorar. E enquanto há outros jogadores que não fazem, não conseguem. Se tu des uma lambada no Jerónimo e dizer, man, acorda, o Jerónimo não sei se vai dar o salto para a segunda parte, e o Rodrigo tem de passar por isso. Mas isto para dizer que uma coisa é tu lidares com os jogadores individualmente, outra coisa é lidares com uma equipa. E eu acho que quando tu lidas com uma equipa e estás a falar com vários jogadores, tens de ser muito mais assertivo e tens de puxar um bocado mais para este lado de bruto e agressivo e exigente do que propriamente estar a dizer, malta, vamos dar a volta por cima, isto vai correr bem, não se preocupem que as coisas vão aparecer. Tipo, não é assim. Ou pelo menos não é a minha visão de ver as coisas. Obviamente que se calhar falando individualmente com algum tipo de jogadores, eu sei que tem de ser mais dentro desse registro, mas quando estás a falar para um grupo no geral, tens de ser mais assertivo e tens de ser mais objetivo no que é que queres e às vezes mais bruto, digamos. E acho que essa foi a mensagem que passámos. Acho que obviamente o Patrício passou no seu jeito, na maneira como gosta. Eu falo muitas vezes disto e conto muitas vezes esta história. Quando nós acabámos o jogo contra o Japão, o Patrício disse, vocês são a melhor equipa que eu já treinei. Vale o que vale. Sim. Vale o que vale objetivamente, e a maneira que cada um encara isto da maneira que quer. Mas ele diz, vocês são a melhor equipa que eu já treinei. E depois desse jogo contra a Geórgia, no jogo contra a Geórgia, ao intervalo, eu lembro perfeitamente, ele dá um biqueiro no cacife, num móvel, uma coisa que havia lá, atira uma garrafa ao chão e diz assim, vocês são a pior equipa que eu já treinei. Portanto, estás a ver a discrepância que existe entre um ano e tal. Portanto, nós passámos dos melhores. E o Patrício era muito isto, o Patrício era muito de polos. Eu lembro perfeitamente, quando nós ganhamos esse jogo contra a Espanha em casa, o Patrício, que era aquela pessoa tipo bruta, agressiva, não sei o quê, ele veio ter comigo, deu-me um abraço e disse assim, tu não tens noção do orgulho que eu tenho em partilhar isto, porque eu disse-lhe, sabes que isto é a primeira vez que eu ganho a Espanha. E ele dá-me um abraço e disse assim, tu não tens noção do orgulho que eu tenho em partilhar este momento contigo. Ei. Estás a ver o amoroso que isto é? Só me é teu pai. Mas é mesmo, de um homem que estava constantemente a dar-nos na pinha. Estás a ver? E isto é tipo... O Patrício é uma lenda. É a minha referência. O meu gajo é tipo o pai de toda a gente, meio pai. Nós já sabemos várias vezes. Patrícia, apesar de tudo, é namorada tóxica. Síndrome de Estocolmo. Que este síndrome de Estocolmo, nós estamos sempre a querer voltar. Ele abandona-nos e nós queremos Patrícia. Não, ele sabia melhor do que nós. Exato. E
E depois acabou por me distrair, foi à Geórgia, não foi? Foi à Roménia. Não. Trabalho de consultoria. Foi aquela pessoa com que ele diz para nunca nos preocuparmos, não é? Mas tipo, não te preocupes, é só um amigo. Quando vi essa fotografia do Patrício da Roménia. Epá, o cheque da World Rave, irmão. O cheque da World Rave Olha aí, tem peso. Alegadamente. Alegadamente. Peço desculpa. Pronto, e depois. Mas isto dizendo, pá, acabamos a fazer uma segunda parte muito boa contra a Geórgia. Acho que o abre-olhos, nós temos sempre, Portugal precisa sempre de uma lambada, uma chapada sempre para ver se acorda, e fazemos uma segunda parte, pá, e tirar o chapéu ao Storti, pá. Porque, atenção, eu digo isto publicamente, não tenho problema nenhum de dizer isto. O Storti para mim foi o melhor jogador de Portugal no Mundial, pá, de longe. Sei, houve outros jogadores a fazer muito bons mundiais, pá, mas o Storti fora de série mesmo. Tem o brilho todo, pá, e é o desbloqueador. O gajo desbloqueia os jogos quando é... É um desbloqueador, pá, e pronto, apesar de eu achar o Rodrigo Marta melhor jogador do que ele, acho que o Storti teve muito melhor no Mundial, e acho que o Mundial do Rodrigo é ok. Pá, marca o ensaio que é o... Dado pelo Storti. Podia ter ido lá, já estava livre. Mas depois tens um agridoce contra a Geórgia, não deixa de ser um momento agridoce. Acabamos por não ganhar o jogo. Qual é que foi, nesse momento, tipo, a sensação à volta do grupo? Sentes que tipo, a malta sentiu foi uma oportunidade perdida, já não vai... Acho que foi uma oportunidade perdida. Pá, nós com o Patrício criámos uma coisa muito boa dentro da seleção, que é nós não nos contentávamos com pouco. Pá, e uma coisa mesmo frustrante, pá, por um lado é bom, por um lado é mau, mas uma coisa mesmo frustrante é, tu sais do jogo com a Geórgia e tinhas toda a gente a dar-te os parabéns, e sais e estás nas manchetes dos jornais, e Portugal faz os primeiros pontos no Mundial, resultado histórico de Portugal no Mundial, e empate contra a Geórgia, não sei o quê. Pá, nós internamente dentro do grupo, tipo, aquilo não sabia assim a tanto. Tipo, é óbvio que em termos de registro é bonito, tipo, marcas são os primeiros pontos, tipo, toda a gente achava que ias ficar em último e tu de repente estavas num ponto de igualdade com a Geórgia. Pá, mas aquilo não nos sabia assim a tanto, e foi uma coisa que foi acontecendo. Portanto, por exemplo, nós perdemos com a Itália na bola de jogo, e o discurso balneário do Patrício devia ter sido tipo, malta, muito orgulho em vocês, isto é a Itália que está no top 10 e joga essas nações e não sei o quê. Pá, e o discurso do Patrício foi exatamente o oposto, foi dizer tipo, vocês são os miseráveis porque deixaram perder o jogo, deixaram fugir o jogo na bola de jogo. Babi Reino nesse dia. E não é? Tipo, isto é uma cultura que obviamente que leva, depois tens de encontrar aquela linha de equilíbrio entre a satisfação e a realização pessoal e entre a frustração constante. Pá, depois imagina, tu tornas-te demasiado ambicioso e és uma equipa demasiado ambiciosa, mas ao mesmo tempo que tens esta ambição que é saudável, mas depois se passas aquela linha estás constantemente frustrado e nada te sabe a nada. Claro. E ganhas, mas tipo, por exemplo, dás 50 na Holanda, pronto, mas começa a arrojar o argumento que a Holanda não está ao teu nível e tipo, aquilo já não te sabe a nada. E por exemplo, se nós continuássemos dentro do mesmo processo e dentro da mesma equipa, se nós chegássemos ao Mundial e ganhássemos às Fiji outra vez, aquilo não ia saber a nada. Tipo, era um resultado ok, mas já tinha acontecido. E se estás nesta ambição constante de querer transcender constantemente, que é muito importante para o desenvolvimento enquanto equipas, mas individualmente e psicologicamente acabas por acabar muito frustrado. E esse foi um dos problemas também. É como eu estava a dizer antes, é bom e é mau este empate contra a Geórgia. Por um lado, resultado histórico, tipo, mas por outro lado, sabia a pouco. Mas também é isso. Acho que esse saber a pouco é o que te faz ganhar as Fiji mais à frente. E depois passas para o jogo com a Austrália, que foi o jogo que tu disseste que foi, pá, que acaba por ser o jogo que dita a tua sentença para o jogo com as Fiji. Pá, tenho aqui dois vídeos que acho que representam bem aquilo que foi, pelas suas palavras, aquilo que foi o teu Mundial, do jogo com a Austrália, pá, que é o momento do ensaio do Pedro. Se nos puderes dar uma reação honesta, e depois passa dois para o lado. Sabes que eu já vi este vídeo muitas vezes. Não te julgo. Acho que é isso. Pá, acho que quando chegas um bocadinho. Pá, isto é açúcar, vou dizer sincero. Não, mas imagina, acho que quando chegas a esta alta performance vais ter isto. Tipo, vais ter fases boas, vais ter fases más. Tipo, os jogos de alto rendimento e de Mundial, então, que nós nunca tínhamos chegado a este nível. Aquilo é um carrossel de tudo, tipo, é um carrossel
Desculpa, não é um carrossel que eu queria dizer uma montanha russa. Mas pá, é uma montanha russa de emoções e de performance, e de repente tipo, fazes isto, tipo um grande passo ao mesmo tempo, passado 2 minutos falhas uma placagem que pode estar no tipo, é isso, literalmente crias um ensaio para Portugal, ou então crias um ensaio para a Austrália. Pá, é bom estar a falar nisso, isto não é um momento de falha defensiva, mas é essa montanha russa exatamente que tu estás a descrever. Pá, esta aqui eu vou dizer isto, olha pá, se faz favor, lá em casa, vejam este vídeo, pá, e vejam a posição. Eu adoro o Chico Fernandes, pá, mas vejam o Chico Fernandes aqui. Pá, eu não posso fazer nada. Pá, depois tinha um gajo de 150 kg a engolir-me. Essa é daquelas que é tão má que tu fins que nem. Pá, vou dizer, não me doeu assim tanto. Porra. Mas é muito bruto. Isto é um grande porradão. Aí, pá. Essa dói de ver. O estádio foi tipo. Pá, mas pronto, mas dito isto, eu acho que foi esse jogo que. Acho que foi esse jogo que me atirou para o banco contra as Fiji. Pá, mas vai de acordo com aquilo que tu tens descrito ao longo da entrevista e pá, ainda bem que falaste na questão da montanha russa, porque estes 2 momentos são o exemplo perfeito disto. Faz um mega passe para um grande ensaio e pá, e 40 minutos depois está a ser absolutamente engolido por um australiano de 140 kg. Pá, nós como estamos com pressa, vamos fazer aqui a passagem. O que eu te vou fazer é, já toda a gente sabe o vídeo que vem a seguir, é o grande momento do Campeonato do Mundo. Pá, quero-te mostrar este vídeo, tu vejas aquilo que é a envolvência, tipo, aquilo que os adeptos vivem, aquilo que é a felicidade de todas as pessoas que aparecem no vídeo. Pá, e que com isto crias uma ponte e deixas uma mensagem lá para casa para os adeptos do rugby português, no momento difícil que nós estamos a passar agora enquanto seleção, para dar uma mensagem de esperança daquilo que nós estamos a fazer agora para voltar a chegar a este nível, pá, e a voltar a criar estas memórias que eu acredito que nós merecemos. Pá, já vimos todo este vídeo 1000 vezes, mas é sempre bom. Espera, eu vou fazer, não posso. Não faz. Não, espera, este vídeo isto é épico. Imagina, isto é um momento tipo, que marca. Eu acho que tipo, este é efetivamente um momento que marca aquela coisa de tipo, Portugal tem uma palavra a dizer, Portugal tipo, tem o potencial, Portugal tem o que é preciso para chegar lá acima. E isto é muito diferente do sentimento de tipo, são 2 dias mesmo felizes e isto também mais uma vez foi dos dias mais felizes da minha vida, porque acho que marca muito. Tipo, por um lado encerra uma página da maneira que for, tipo, acho que encerra uma, teoricamente devia abrir outra que eu não acho que tenha aberto, infelizmente, mas dito isto, acho que tipo, este é o ponto de viragem, ou enquanto o Dubai é um ponto de, ou é um marco de, efetivamente, tipo, o nosso trabalho o nosso trabalho deu resultados, é um dia mesmo feliz porque isto pode ser o princípio de alguma coisa. Este aqui devia ser a rampa de lançamento, tipo, para Portugal nunca mais voltar a ser o que é ou o que foi. Tipo, o rugby amador em Portugal a partir daqui devia deixar de existir. Obviamente quando digo rugby amador não é deixar de existir na sua base, é deixar de Portugal, a seleção portuguesa tem de deixar de ser amadora, os jogadores que jogam representam a seleção têm de deixar de ser amadores e o encadeamento tem de vir todo por aí. E eu achei mesmo, e isto foi a felicidade que veio obviamente para este grupo e etc, mas foi a coisa de tipo, nós agora este grupo foi tipo a chama que desencadeou isto tudo e foi o trigger que Portugal precisou tipo, para seguir o caminho para ser uma das melhores seleções do mundo e eu acredito mesmo nisto, que acho que Portugal pode chegar ao topo do rugby mundial, mas acho que honestamente estamos a passar uma fase difícil porque não conseguimos aproveitar o embalo. Não conseguimos aproveitar o embalo, não conseguimos aproveitar esta onda, não a aproveitámos mediaticamente, não a aproveitámos institucionalmente, não a aproveitámos em termos de rugby. Acho que existem muitas limitações no que é a estrutura do rugby em Portugal. Acho que o maior problema é a falta de envolvência que existe no rugby. Portugal ganhou muitos adeptos e o rugby foi inspirador para literalmente, eu quero dizer, nós tivemos um reach de milhões de pessoas no mundo inteiro
com o nosso Mundial. Falava-se de nós éramos a equipa sensação, o hype que houve do Mundial foi por causa deste jogo e deste resultado. Mas a verdade é que a moda, os hypes e as modas são coisas muito rápidas e muito efêmeras, e se nós não conseguimos agarrar isto com unhas e dentes, tipo, o fascínio de Portugal passa rápido, e hoje em dia se tu fores perguntar a muita gente em Portugal já ninguém se lembra o que é que aconteceu há 2 anos. E a maneira como nós temos, acho que tínhamos a obrigação de ter agarrado, não aconteceu. No entanto, eu só quero dar a palavra que estavas a dizer de alento que eu queria dar, especialmente aos fãs de rugby e quem gosta de rugby, é por uma razão é que isto aconteceu. E isto aconteceu pelo facto de haver potencial, haver talento, haver dedicação, haver trabalho e haver quem esteja disposto. Se calhar aqui foi um grupo muito restrito de pessoas, mas há quem esteja disposto a levar Portugal a estes palcos. Portanto, se gostam de rugby, se querem ver mais momentos destes, envolvam-se, seja de que maneira for, seja a jogar rugby, seja a meter os filhos no rugby, seja a envolver-se em cargos institucionais, em cargos que o rugby tem muito mais do que são as 4 linhas e o desporto em si. O rugby vive muito mais do que é uma organização e uma coisa muito maior, e se querem voltar a ter momentos destes, acho eu, envolvam-se no rugby que o talento e o diamante em bruto está todo cá. Espetáculo. Acho que essa mensagem. Este é o mote. Muito obrigado, pá, e espero em 2027 podemos estar aqui a fazer o review de mais um grande campeonato do mundo. Espero que sim. Obrigado. Muito obrigado. Gostei muito.